Esta é a segunda parte do vídeo sobre as atribuições e competências do farmacêutico nas atividades que envolvem gases medicinais. Capítulo 3. Das atribuições do farmacêutico em estabelecimentos de distribuição, armazenamento e transporte. Cabe aos estabelecimentos com assistência do farmacêutico adquirir, receber, armazenar com segurança e controlar a qualidade dos gases medicinais, de acordo com a legislação sanitária vigente, bem como verificar se a identificação dos cilindros está de acordo com as normas aplicadas, incluindo dados do fabricante. Avaliar as condições especificadas de armazenamento, instalação do cilindro, considerando os riscos inerentes, medidas de prevenção e instruções no caso de acidentes. Identificar o número do lote e demais dados que possam permitir a rastreabilidade, e, quando necessário, permitir a recolha em caso de detecção de defeitos pós-comercialização. Receber produtos com nota fiscal, que indique o número do lote correspondente. Avaliar o certificado de análise encaminhado pelo fornecedor, relativo ao produto entregue, quando aplicável. Fazer a qualificação de fornecedores, incluindo fabricantes, transportadores e demais setores envolvidos na cadeia produtiva dos gases medicinais, para que sejam garantidos dados relativos ao recebimento do produto, controle de estoque e armazenamento, obedecendo às boas práticas de distribuição e transporte, mantendo a rastreabilidade e os mecanismos de recolhimento de produtos, quando necessários. Procurar assegurar que no transporte os cilindros e equipamentos tenham condições de segurança, de acordo com as normas aplicáveis. O caminhão-tanque ou de transporte de cilindros deve estar em boas condições de conservação e limpeza. O farmacêutico deve atuar, de forma que o transporte de gases medicinais seja efetuado em obediência ao regulamento sanitário, que estabelece as boas práticas de transporte, expedido pelo órgão sanitário competente. O farmacêutico, devidamente registrado no Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição, deve procurar assegurar a dispensação de gases medicinais diretamente ao paciente, seguindo fluxos seguros e de acordo com as normas aplicáveis. Deve, ainda, controlar a conservação dos líquidos criogênicos em recipientes móveis, que possam manter a sua estabilidade em baixas temperaturas. Participar, juntamente com a equipe multiprofissional, dos treinamentos de educação em saúde, para pacientes e cuidador domiciliar. Prestar o cuidado farmacêutico ao paciente, analisando todos os gases que estão sendo administrados, bem como as concentrações, conforme prescrição médica. Capítulo 4. Das atribuições do farmacêutico em estabelecimentos hospitalares, clínicas e demais serviços de saúde. Cabe ao farmacêutico responsável técnico realizar e ou supervisionar atividades de aquisição, recebimento, armazenamento e distribuição de gases medicinais, além das atribuições clínicas, atuando conjuntamente com outros membros da equipe de saúde. Seção 1. Da aquisição. A aquisição dos gases medicinais pode ser feita diretamente a empresas fabricantes e ou envasadoras, ou a empresas distribuidoras. No caso de aquisição a empresas fabricantes e ou envasadoras, as mesmas devem ter autorização de funcionamento de empresa, emitida pela Anvisa, e a unidade fornecedora deve ter licença sanitária e profissional responsável técnico, legalmente registrado no Conselho de Classe. No caso de aquisição a distribuidoras, as mesmas deverão apresentar a documentação da empresa fabricante e ou envasadora, da qual adquiriu o produto, e ainda atender às exigências sanitárias locais. As empresas fornecedoras devem ser qualificadas, conforme procedimento operacional padrão da unidade hospitalar. As especificações dos gases medicinais devem seguir as normas técnicas da Anvisa e os compêndios oficiais. Seção 2. Do recebimento. Os cilindros de gases medicinais precisam ser inspecionados, quando do seu recebimento, devendo ser recusados e devolvidos ao fabricante, quando apresentarem avarias, corrosão acentuada, falta de tulipa ou capacete de proteção, lacre violado, e ainda, se estiver vencido o prazo de validade do produto. A etiqueta de identificação dos cilindros deve conter a identificação do gás e o número ONO, composição do gás ou mistura, nome, endereço e telefone do fabricante, e a simbologia de risco e perigo.
losango e cores conforme ONU. As mesmas devem estar intactas, não devendo ser removidas, e na falta desta etiqueta, a empresa deverá ser notificada. Compete ao farmacêutico identificar o número do lote e demais dados que possam permitir a rastreabilidade, e, quando necessário, o recolhimento em caso de detecção de defeitos pós-comercialização. Confrontar todos os gases entregues com a nota fiscal do produto, verificando cada gás, a quantidade solicitada e o lote dos mesmos. No caso do oxigênio líquido medicinal, além dos dados da nota fiscal, deve-se receber o certificado de análise devidamente aprovado, contendo o lote do produto. Este certificado deve ser arquivado, pelo período de 1 ano após o vencimento. Seção 3. Do armazenamento. É a atribuição do farmacêutico procurar assegurar que o local de armazenamento dos cilindros seja protegido de intempéries, afastado de geradores, caldeiras, rede elétrica e outros riscos especificados em legislação, livre de óleo e graxa. O mesmo se aplica ao local de instalação da central gasosa, bateria de cilindros, e de estoque dos cilindros, que não estejam em utilização. Todos os cilindros devem estar devidamente conectados nas centrais, ou presos adequadamente, e com seu respectivo capacete ou tulipa, evitando o risco de queda. Certificar-se de que todos os cilindros da central gasosa, bateria de cilindros, e os que não estejam em utilização, estão dentro do prazo de validade, e com etiqueta de identificação de risco e lote. Procurar assegurar-se quando do caso de armazenamento de produtos em tanques criogênicos, a identificação do tanque esteja de acordo com as normas aplicadas, incluindo dados do fabricante e identificação do produto. As áreas de armazenamento de gases medicinais devem ser de acesso restrito, e conter a ficha de informação de segurança de produto químico, FISPQ, de todos os produtos, em local visível. Seção 4. Da distribuição e do controle de estoque. Cabe ao farmacêutico procurar assegurar que os gases medicinais sejam distribuídos por meio de cilindros individuais, disponíveis para o paciente, de cilindros individuais, conectados em equipamento médico. Da rede de distribuição. A liberação quando da produção local, por meio de ar medicinal produzido por compressor, misturador, seja feita atendendo com rigor a qualidade do produto obtido, de acordo com os compêndios oficiais reconhecidos pela Anvisa. A existência e o correto funcionamento de centrais backup, com cilindros para suporte ao tanque criogênico, usina concentradora e ou compressor, ou misturador de ar comprimido. A supervisão dos relatórios de avaliação dos equipamentos específicos, para dispensação do gás para o paciente, postos de consumo, reguladores e fluxômetros. Atentar para a possibilidade de vazamento que poderá interferir na dosagem, que será entregue ao paciente. A supervisão do volume consumido através do regulador nos cilindros, para providenciar a substituição do mesmo, e monitorar a quantidade de cilindros vazios para solicitar a reposição. Deve-se também monitorar a pressão dos cilindros conectados na central gasosa através do manômetro, e, quando vazios, providenciar a substituição. No caso do tanque criogênico, deve-se monitorar o nível através do seu indicador de nível, solicitando o abastecimento quando aplicável. A qualidade do produto até o consumidor final, a saída nos pontos de consumo. A correta manutenção e identificação da rede de gases medicinais, conforme a BNT, ou normas por esta reconhecida. A rede de distribuição pode ser alimentada por cilindros conectados nas centrais gasosas, atendimento primário, tanque criogênico, compressores, misturadores ou usina concentradora. Seção 5. Das atribuições clínicas do farmacêutico. Constituem atribuições clínicas do farmacêutico. Estabelecer juntamente com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, a seleção dos gases medicinais da instituição. Divulgar toda a informação relativa à especificidade desses produtos farmacêuticos, estabelecendo protocolos de acordo com a indicação, contraindicação, posologia, duração do tratamento, reações adversas e técnicas de administração. Realizar atividades de farmacovigilância e tecnovigilância. Validar prescrição médica, quando aplicável. Fazer o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes em uso de gases medicinais,
ou outras modalidades de cuidado, de modo a garantir a eficácia do tratamento, de acordo com critérios de segurança e economia. Promover, com o apoio do Núcleo de Segurança do Paciente e a Gerência de Risco, o uso seguro e racional de gases medicinais. Notificar a gerência de risco, falhas ou quaisquer situações que ofereçam riscos ao paciente, submetido à administração de gases medicinais. Elaborar procedimentos e proporcionar a toda a equipe envolvida a formação teórica e prática necessária ao seu desempenho, a qual deve incluir a qualidade e segurança exigidas. Capítulo 5. Das disposições finais. A responsabilidade técnica pelos locais de fabricação, invase e instituições de saúde, caberá ao farmacêutico, inscrito no Conselho Regional de Farmácia da sua jurisdição, respeitadas as atividades afins com outras profissões. Os estabelecimentos distribuidores de gases medicinais e de atendimento domiciliar devem ter responsável técnico farmacêutico. É recomendável que os farmacêuticos que irão se responsabilizar pelos gases medicinais estejam devidamente qualificados. Consideram-se, para os fins desta resolução, as definições de termos, glossário, contidas no anexo. Os casos omissos na presente resolução, bem como outras questões de âmbito profissional, serão resolvidos pelo plenário do Conselho Federal de Farmácia. Anexo. Termos, glossário. Acessório de fim de linha. Acessório instalado na rede de gases medicinais, que fica em contato ou próximo ao paciente. Exemplo: fluxômetro, reguladores, umidificadores, máscaras, vacuômetros, etc. Caminhão-tanque. Veículo contendo um recipiente de grande porte, isolado termicamente, para o transporte de gases liquefeitos ou criogênicos. Cilindro. Recipiente normalmente cilíndrico, adequado para gás comprimido, liquefeito ou dissolvido, equipado com válvula para regular o fluxo espontâneo de gás, a pressão atmosférica e a temperatura ambiente, cuja capacidade medida em volume de água não exceda 150 litros. Cuidado farmacêutico. Modelo de prática que orienta a provisão de diferentes serviços farmacêuticos, diretamente destinados ao paciente, à família e à comunidade, visando a prevenção e resolução de problemas da farmacoterapia, ao uso racional e ótimo dos medicamentos, à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. Dispensação. Serviço proporcionado pelo farmacêutico, geralmente em cumprimento a uma prescrição de profissional habilitado. Envolve a análise dos aspectos técnicos e legais do receituário, a realização de intervenções, a entrega de medicamentos e de outros produtos para a saúde, ao paciente ou ao cuidador, e a orientação sobre seu uso adequado e seguro, seus benefícios, sua conservação e descarte, com o objetivo de garantir a segurança do paciente, o acesso e a utilização adequados. Envasadora. Empresa de gases medicinais, que promove o envase, enchimento, de recipientes, como cilindros e tanques criogênicos móveis, nos quais os produtos se encontram prontos para uso. Fabricante. Detentor de autorização para a fabricação de medicamentos líquidos, de acordo com o regramento sanitário do país em que se localiza. Distribuidor ou comércio atacadista. Compreende o comércio de gases medicinais, em quaisquer quantidades, realizado entre pessoas jurídicas ou profissionais, para o exercício de suas atividades. Assistência domiciliar. Conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. Internação domiciliar. Conjunto de atividades prestadas em domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente, com quadro clínico mais complexo, e com necessidade de tecnologia especializada. Evento adverso. Incidente que resulta em dano ao paciente. FISPIC. Ficha de Segurança de Produtos Químicos. É um documento normalizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, conforme NBR 147.254. Gás. Qualquer substância ou mistura de substâncias, que é completamente gasosa a 101,3 pascals e acima de 20 graus Celsius, ou que tenha pressão de vapor superior a 300 pascals a mais de 50 graus C. Gás comprimido. Gás que, quando embalado sob pressão,
É totalmente gasoso em todas as temperaturas acima de -50 graus Celsius, ou que exerça no recipiente uma pressão absoluta maior ou igual a 280 kPa a 20 graus C. Gás criogênico. Gás que se liquefaz na pressão absoluta de 101,3 pascals, e a temperaturas abaixo de -150 graus Celsius. Gás excipiente. Gás que adicionado à mistura gasosa, não produz efeito farmacológico. Gás liquefeito. Gás que quando embalado para transporte, é parcialmente líquido, ou sólido, a uma temperatura acima de 50 graus Celsius. Gás medicinal. Gás destinado a tratar ou prevenir doenças em humanos, ou a ser administrado a humanos para fins de diagnóstico médico, ou para restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. É considerado gás medicinal ou gás substância ativa quando armazenado e pronto para uso. Gás substância ativa, GSA. Qualquer gás destinado a ser substância ativa para um medicamento. Nos casos excepcionais dos processos contínuos, em que o armazenamento e/ou acondicionamento intermediário do gás substância ativa, entre a produção do próprio GSA e a produção do medicamento, é impossível não ocorre, o próprio GSA, já acondicionado e pronto para uso, é considerado gás medicinal. Núcleo de Segurança do Paciente, NSP. Instância do Serviço de Saúde, criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente. Queixa técnica. Notificação feita pelo profissional da saúde, quando observado um afastamento dos parâmetros de qualidade exigidos para a comercialização, ou aprovação no processo de registro de um produto farmacêutico. Recipiente. Tanque criogênico, tanque, caminhão-tanque, cilindro, bateria de cilindro ou qualquer outro tipo de embalagem, que esteja em contato direto com o gás. Separação de ar. Ato de separar os gases constituintes do ar atmosférico, por meio da destilação fracionada, em temperaturas criogênicas. Tanque criogênico fixo. Recipiente imóvel com isolamento térmico, destinado à armazenagem de gases liquefeitos ou criogênicos. Tanque criogênico móvel. Recipiente móvel com isolamento térmico, destinado à armazenagem de gases liquefeitos ou criogênicos. Não inclui caminhão-tanque. Válvula de Venturi. Dispositivo que, quando pressurizado com ar comprimido, gera vácuo no interior da ventosa, o que faz com que a pressão atmosférica prenda a peça à ventosa, permitindo assim a movimentação da mesma. Gases medicinais de uso consagrado. Gás ou mistura de gases, que estão sendo comercializados, e que apresentam as seguintes características. Uso clínico bem conhecido, utilizados na indicação por mais de uma década, suas propriedades clínicas, pré-clínicas e farmacêuticas podem ser suportadas por dados bibliográficos. Usina de separação do ar. Local onde ocorre a separação dos gases constituintes do ar atmosférico, por meio da destilação fracionada, em temperaturas criogênicas. Separação de ar. Ato de separar os gases constituintes do ar atmosférico, por meio da destilação fracionada em temperaturas criogênicas. Válvula. Dispositivo capaz de modificar a pressão ou vazão, fluxo, de gases, ou de vácuo, seja no cilindro ou no sistema centralizado. Cilindro. Recipiente transportável e pressurizado, com capacidade medida em volume de água, que não exceda 150 litros. Teste de pressão hidrostática. Teste realizado, para certificar que os recipientes sejam capazes de suportar as pressões, para as quais foram projetados. Lacre termor retrátil. Lacre de PVC, utilizado para a vedação segura em cilindros e tanques criogênicos móveis, que garante a inviolabilidade e segurança do produto. Estação de envase, enchimento. Estrutura que permite que um ou mais recipientes de gás sejam esvaziados ou cheios ao mesmo tempo, desde que conectados a uma única instalação. Produtos a granel. Mercadorias, cargas e suprimentos armazenados ou transportados em grandes quantidades, no seu estado bruto, sem embalagens fracionadas. São produtos que não podem ser ensacados ou encaixotados, sendo transportados em contêineres e caminhões específicos para cada caso. Gás ou líquido criogênico. Gás refrigerado e liquefeito, com ponto de ebulição menor ou igual a -150 graus Celsius, na pressão absoluta de 101,3 kPa.
Avaria, qualquer dano, deterioração ou desgaste que ocorra no cilindro. Corrosão, fenômeno químico, que implica a deterioração de materiais, por meio de processos eletroquímicos, como a oxidação ou eletrolíticos. Capacete de proteção de cilindro ou tulipa. Item de segurança, para a proteção da válvula do cilindro. Número ONU, código composto por 4 dígitos, usado para identificar materiais e artigos perigosos, por exemplo, explosivos, itens inflamáveis ou substâncias tóxicas, de acordo com as recomendações da ONU, sobre o transporte de mercadorias perigosas. Intempéries, mau tempo, ou quaisquer condições climáticas intensas, vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval. Bateria de cilindros, conjunto de cilindros de acondicionamento de gases comprimidos, conectado a um coletor antes do bloco central. Suprimento primário, fonte principal de suprimento à rede de distribuição, podendo ser constituída de uma ou mais das seguintes alternativas. Bateria de cilindros de gás, SCO, tanque criogênico, gerador de vácuo clínico, SEGA, compressor de ar e dispositivo especial, para mistura de gases. Suprimento secundário, fonte de suprimento para uso imediato, com entrada automática, em sistema de rodízio, ou em complementação ao sistema primário, constituído de uma ou mais das seguintes alternativas. SCO, tanque criogênico, gerador de vácuo clínico, SEGA, compressor de ar ou dispositivo especial para mistura de gases. PSA, SCO, sistema concentrador de oxigênio. Sistema composto de equipamento, que concentra o oxigênio, a partir do ar ambiente e seus acessórios, conhecido como Pressure Swing Adsorption, PSA, ou Vacuum Pressure Swing Adsorption, VPSA. SEGA, sistema de exaustão de gases anestésicos. Rede de distribuição. Conjunto de tubulações, válvulas e dispositivos de segurança, que se destina a prover gases ou vácuo, através de ramais, aos locais onde existem postos de utilização apropriados. Sistema concentrador de oxigênio, SCO. Sistema composto de equipamento, que concentra oxigênio a partir do ar ambiente e seus acessórios. Este sistema é conhecido também como usina concentradora de oxigênio. Central backup ou suprimento reserva. Fonte de suprimento, com entrada automática em caso de falha ou manutenção do suprimento primário ou secundário, constituída por uma ou mais das seguintes alternativas. SCO, tanque criogênico, gerador de vácuo, SEGA, compressor de ar ou bateria de cilindro. Este tipo de fonte não é destinado à operação normal, e não entra em rodízio com os demais tipos de suprimentos. Fluxômetro. Aparelho utilizado em procedimentos clínicos e médicos, para medir e controlar o fluxo de oxigênio, ar comprimido ou outros gases medicinais. Posto de consumo. Usado para a tubulação embutida de gases medicinais. É através dele que é possível conectar equipamentos de gasoterapia à rede centralizada de gases. Regulador de pressão. Aparelho destinado a reduzir a pressão interna do recipiente, transportável para a GLP ou da tubulação na instalação predial até a pressão de utilização. Manômetro. Equipamento para medir a pressão atmosférica e a pressão de gases e líquidos. Indicador de nível. Manômetro que indica o nível de pressão de um tanque criogênico. ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. CFT. Comissão de Farmácia e Terapêutica. Umidificador. Equipamento utilizado para evitar o ressecamento da mucosa nasal, comum em tratamentos de suplementação de oxigênio. É indicado, principalmente, para pacientes com fluxo de oxigênio acima de 3 litros por minuto. Chegamos ao final deste vídeo. Obrigada e até a próxima!